Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita. Amado Deus, Mestre Jesus e toda a espiritualidade de luz, neste momento, nos unimos em prece com o coração aberto e confiante para pedir proteção e sabedoria diante das dificuldades que a humanidade pode enfrentar. Iluminai nossas mentes para que saibamos discernir o que é bom e o que é mal. Que nossas escolhas sejam guiadas pela luz e pelo amor, e que o bem prevaleça em nossos pensamentos, palavras e ações. Protegei nossas casas, Senhor. Envolvei nossas famílias em vossa luz divina. Dai-nos saúde para o corpo, força para a alma e serenidade para o espírito. Que mesmo nos momentos de maior provação, possamos nos manter firmes na nossa fé, conectados com Deus, com Jesus e com as vibrações mais elevadas da espiritualidade de luz. Fortalecei-nos, Pai, para que possamos vibrar no amor, na compaixão e na esperança. Que sejamos dignos e merecedores da proteção da egrégora de Jesus, caminhando sempre sobre a vossa guarda, com humildade e gratidão. Que vossa luz infinita dissipe todo medo, toda a dúvida, e que sejamos instrumentos de paz, amor e elevação, onde estivermos. Que assim seja. Pedindo a permissão de Feliciano Prates e Francisco de Jesus Vernetti, estão abertos os trabalhos desta tarde. A seguir teremos a leitura do Livro dos Espíritos e logo após a explanação do Evangelho. Do Livro dos Espíritos, a reencarnação, simpatias e antipatias terrenas. A simpatia entre os espíritos tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não, dois espíritos que têm uma afinidade se procuram naturalmente, sem que exista necessidade de terem se conhecido em encarnações anteriores. O encontro que acontece entre algumas pessoas e que atribuímos ao acaso não poderia ser o efeito de uma certa relação de simpatia entre os seres pensantes. Existem laços que os homens ainda não conhecem. O magnetismo é quem dirige essa ciência e mais tarde todos compreenderão melhor. Qual a origem da repulsa instintiva que sentimos por certas pessoas logo à primeira vista? São espíritos antipáticos entre si que se reconhecem delimitados sem se falarem. Boa tarde. Que Jesus nos envolva a todos nas vibrações de paz e de serenidade. Vocês todos que frequentam a casa espírita, com certeza já ouviram falar sobre o livre-arbítrio, que nos foi concedido por nosso Pai Celestial. Mas eu pergunto para vocês, será que nós somos de fato livres? Será que ao fazermos escolhas, elas são baseadas na nossa mente livre? Será que nós somos livres de condicionadores mentais? Livres da opinião dos outros? Será que o mundo exterior não influencia
na nossa liberdade de pensar, de fazer escolhas? Será que existem correntes, grades invisíveis que nos prendem? Nossas escolhas, elas carregam padrões que nos limitam. Vocês já se sentiram presos, por exemplo, a sentimentos de culpa, medo, ansiedade? Nós somos de fato livres? Onde eu quero chegar, que a nossa reflexão é sobre as prisões mentais. Quando nós falamos em prisões mentais, a primeira coisa a refletir é sobre o que é uma prisão. Prisão é algo que prende, limita, cerceia a nossa liberdade, encarcera. Quer dizer que a prisão mental, então, é ter uma mente limitada, uma mente restrita. E o que são prisões mentais? São crenças, medos ou limitações autoimpostas que restringem o crescimento pessoal e criam um ciclo de sofrimento, limitando a capacidade do indivíduo de ter uma vida plena, uma vida satisfatória. Limita o nosso desenvolvimento pessoal, as nossas potencialidades. E como pode haver prisão mental se a mente é infinita, é ilimitada? Segundo as atuais pesquisas científicas e os estudos. E os nossos pensamentos, os sentimentos, os sonhos, quem os prende? A mente é livre de acordo com os neurocientistas, mas o cérebro, ele tem a capacidade de fazer ilimitadas conexões sinápticas. O cérebro, ele é o suporte físico biológico da mente, o potencial infinito da mente que vai muito além das possíveis limitações do cérebro. Por isso que nós não podemos aprisionar a mente. Mas, no entanto, a maioria das pessoas são travadas, controladas pelo medo, pela culpa, obrigadas a funcionar dentro de limitadas conexões mentais. As prisões mentais, elas se formam a partir das experiências passadas. Os condicionadores mentais, que são os traumas, os padrões de pensamento rígido, a negatividade, o medo, a culpa, as crenças limitantes, a insegurança, os ciúmes, as situações desafiadoras da vida, os conflitos familiares, as atitudes derrotistas, a negação dos sentimentos, a tristeza por não vermos saída diante das dificuldades. Algumas dessas prisões mentais foram originadas ainda na nossa infância, através das mais diferentes modalidades de medos que foram incutidos a nós. E o maior medo, sem dúvida, era o medo de se sentir rejeitado, se sentir excluído da convivência dos nossos pais, da nossa família, o medo do abandono. Depois vem as consequências disso, medo da violência, medo do escuro, o medo do bicho-papão, dos monstros brabos, medo de errar, medo das repreensões e dos castigos, o castigo físico, que impõe condições, submissão, e ainda tem as ameaças, o castigo psicológico, as chantagens para não perder a conexão protetora,
Ainda temos a grande herança judaico-cristã, que é o medo do castigo eterno nos planos espirituais, o medo da privação do amor e do aconchego divino. Tudo isso vai se cristalizando na mente desde a infância e vai se manifestando no nosso modo de ver a vida, no nosso modo de decidir, de fazer escolhas e vivenciar essas experiências. São uma verdadeira prisão sem grades, mas que limitam o desenvolvimento do nosso potencial. As crenças limitantes, ideias rígidas sobre si mesmo ou sobre o mundo, crenças originadas na necessidade de se firmar em algumas verdades que garantam a nossa segurança ao longo da vida. Elas podem vir de princípios irrefutáveis de ordem religiosa, geralmente com uma carga emocional muito forte, altamente limitante no sentido de exclusão, desconfiança de quem não comunga dos mesmos princípios, de quem pensa diferente de nós. Medo de mudanças. Mudança significa romper com aquilo que já foi estabelecido, com a rotina conhecida. É sair da zona de conforto. É uma resistência ao novo, é o medo do desconhecido. Pensar em arriscar algo novo gera na maioria de nós desconforto e insegurança. O perfeccionismo, a busca incessante por perfeição, leva à inflexibilidade e ao medo de cometer erros, que revela uma mente rígida. O perfeccionismo é escravizante, pois a pessoa perde a liberdade de criar, de arriscar coisas novas, ao mesmo tempo em que tem muita dificuldade nos relacionamentos, pois determinam que as coisas somente são perfeitas quando realizadas segundo seus padrões rígidos. Se cobrar demais é um desastre para a nossa saúde mental e emocional. O extremismo é uma visão dicotômica e polarizada do mundo, onde apenas um lado é considerado correto e quem não está de acordo é perigoso, deve ser combatido. É uma prisão mental altamente nociva à convivência pacífica, pois alimenta o medo do diferente. Os dogmatismos religiosos, ideológicos, políticos e culturais que não admitem o diferente, que é visto como perigoso. A preocupação excessiva com o julgamento alheio, a ansiedade constante sobre a opinião dos outros, os vícios, dependências emocionais ou materiais que subjugam a mente, onde as emoções comandam as atitudes. Também são prisões mentais, a cólera, a desesperação e o ódio, que oferecem um campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Isso está escrito no livro Missionários da Luz, de André Luiz. E ele diz ainda que quem cristaliza esses estados mentais acarretam consequências funestas na vida, caminham para o abismo. E Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde e Consciência, ela diz que recordações desagradáveis, pensamentos perturbadores, ideias viciosas, frases deprimentes de ontem resumam como necessidades de queixas, ressentimentos guardados, iras conservadas, depreciação de si mesmo, desamor,
num conjunto de ingredientes destrutivos que terminam por desorganizar o ser que lhes permite vitimar. Todos esses sentimentos vão se constituindo em cargas mentais negativas e possuem a nefasta força de desorganizar as engrenagens psicológicas e físicas do ser, nos fazendo adoecer física e mentalmente. Não temos como evitar ou mudar os acontecimentos anteriores. Podemos imprimir em nossa existência um padrão de pensamento mais feliz, mais positivo. Somos livres para escolher um padrão interno mais feliz ou infeliz. E é claro que é imprescindível o autoconhecimento. Como nós vamos perceber esses padrões mentais repetitivos em nós? Aquelas respostas que a gente dá à vida, as mesmas situações, as mesmas respostas. Como evoluir sem o autoconhecimento? Somente conhecendo esses padrões a gente vai poder combatê-los, fazer diferente. É o nosso esforço de evolução, é um processo. E cada um de nós tem o seu processo. A mente é uma força poderosa, pode nos libertar ou nos aprisionar. Por isso, nós podemos escolher não aceitar esses falsos limites que nos foram introjetados e impostos no passado. Devemos restaurar a nossa paz e alegria. O cérebro é o suporte físico-biológico da mente. E o potencial da mente vai muito além das possíveis limitações do cérebro. Porque o cérebro é o órgão físico, mas a mente ela é ilimitada. Ao identificarmos as prisões mentais que atrapalham o desenvolvimento do nosso potencial, da nossa criatividade, das escolhas conscientes, podemos romper com essas correntes que nos prendem, nos limitam, são os obstáculos ao nosso progresso, à nossa evolução. Tudo começa em sair dos automatismos, que são os reflexos condicionados, os quais vão conduzindo as nossas atitudes, como se fossem personalidades indutoras em nossa mente. Reflexos condicionados ou automatismos são as respostas prontas, quando nós temos os estímulos desequilibrados por padrões mentais inadequados. Não é fácil quebrar esses condicionamentos, não é fácil construir novas respostas. Requer esforço e, como eu já disse, o autoconhecimento para identificá-los. Nenhuma pessoa, nada em nossa vida está ao acaso perto de nós. Cada um de nós, onde se encontra agora, permanece no meio da colheita daquilo que plantou, porém com possibilidades de semear novas sementeiras. Quem disse isso é o Espírito Emmanuel. Nós somos os construtores do nosso futuro. Quando carregamos crenças, vícios, negatividades, estamos carregando lixo mental desnecessariamente. A única pessoa que pode mudar isso somos nós mesmos. Cada um de nós pode limpar os padrões mentais destrutivos, trocar por ideias construtivas. Para isso é necessário um perdão. Nós precisamos, além do autoconhecimento, o perdão. Quando a gente descobre de onde vem aquele padrão rígido, de onde vem o medo e a culpa das situações anteriores, como eu falei no início,
Nós precisamos do perdão, nós precisamos do auto-perdão para renovar as nossas energias e sair dessas prisões mentais. O perdão sempre é para nós mesmos, é a libertação das prisões mentais. És a única pessoa com quem contarás para estar contigo, desde o berço até o túmulo, e depois dele como resultado de teus atos. As outras pessoas são os nossos companheiros de jornada, que ficam um tempo conosco. Mas nós vamos estar com nós mesmos sempre, aonde a gente for. Joana de Ângeles diz: a vida é uma bênção e deve ser mantida alegre, mesmo sob a injunção libertadora de provas e expiações. O que eu sou ou serei depende de mim, da minha decisão. E ser feliz é uma decisão. Nossos pensamentos, desejos, emoções constroem a nossa vida. E Deus é a força renovadora dentro de nós. A cada dia nós temos a possibilidade de quebrar padrões viciados de respostas e construir novos padrões e novos caminhos. Cada dia, cada manhã é uma nova oportunidade de de sermos mais felizes, que Deus nos concedeu. No livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, diz que a vontade é o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia na nossa existência. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Mas o resultado é a nossa libertação. E Jesus já disse no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para finalizar, então, deixemos que a luz do Cristo entre em nossa vida, para nos ajudar, nos auxiliar nas transformações desses padrões mentais destrutivos em padrões mentais de paz, de alegria, em harmonia com a lei de amor, com a lei da criação. Que Jesus, o nosso Mestre, possa nos auxiliar através do seu ensinamento. Muita paz e muita luz a todos. Passamos agora para o momento do passe. Vamos firmar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, buscando a paz, a proteção, o amor de Deus, de Jesus e de nossos benfeitores espirituais. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome. No louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja.
Deus, nosso Pai, justiça e bondade, em momentos de difíceis decisões, ampara-me e me orienta. Faz com que eu possa serenar meu pensamento, harmonizar minha mente, iluminar minha alma, de tal forma poder perceber a presença do meu anjo guardião ou de outro ser de luz e acalmar meu coração. E assim, com mais calma e confiança na ajuda divina, eu possa receber pelas vias da intuição ou da inspiração as orientações que me forem dadas pelos teus mensageiros e perceber as soluções que a tua bondade me possa indicar, a fim de que eu sempre possa tomar as decisões mais acertadas para a minha vida e a daqueles que dependem de mim. Por tudo isso e por tudo mais eu te agradeço, Deus, nosso Pai, justiça e bondade.
Senhor onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a tua luz brilhe para eles. Tira-os das trevas. Abre-lhes os olhos e os ouvidos. Que os bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, ainda que muito indignos, ousamos implorar a tua misericordiosa indulgência para este irmão nosso, que acaba de ser chamado do exílio. Faze que o seu regresso seja o do filho pródigo. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido, para te lembrares somente do bem que haja praticado. Imutável é a tua justiça, nós o sabemos, mas imenso é o teu amor. Suplicamos-te que abrandes aquela, na fonte de bondade que emana do teu seio. Brilhe a luz para os teus olhos, irmão que vens de deixar a terra. Que os bons espíritos de ti se aproximem, te cerquem e ajudem a romper as cadeias terrenas. Compreende e vê a grandeza do nosso Senhor. Submete-te sem queixumes à sua justiça. Porém, não desesperes nunca da sua misericórdia. Irmão, que um sério retrospecto do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho cuja execução. Agradecemos a Deus, a Jesus, por todas as bênçãos recebidas nesta tarde de hoje. E que todos, ao saírem daqui, levem consigo a paz, a luz, o amor e a proteção de Deus e de Jesus. Em nome de Feliciano Prates e Francisco de Jesus Vernetti, estão encerrados os trabalhos.